A Bíblia não diz que os suicidas não herdarão o reino de Deus. Com isso, eu não estou dizendo que um suicida está salvo. Eu não vi nenhum veículo trazer a palavra suicídio. Quer dizer, parece que a pessoa é débil mental, não consegue, não tem cognição para tratar o assunto. O assunto que eu voltei aqui para tratar é extremamente delicado, né? Você viu aí na abertura o pastor Anderson Souza, que cometeu um suicídio, tirou a própria vida semana passada, e viralizou aí na internet uma das entrevistas que ele deu no meu programa, mas não foi essa que passou, foi uma outra, onde ele fala, né? Ele perdeu uma criança tragicamente. O programa que eu faço não é um programa preocupado com cortes, com likes, com viralização, sabe? E eu sei que o assunto é extremamente delicado e eu vou contar com a maturidade da maioria dos irmãos que comparecem aqui. Eu sei que muita gente entra só para ficar falando asneiras, mas eu vou colocar aqui uma questão, né? Nós temos aqui vários debates que eu já mediei sobre suicídio. E o suicídio, se a pessoa perde ou não perde a salvação e tal. Eu já vou colocar a minha posição logo no começo do programa, antes de apresentar aqui a psicóloga que está com a gente. A Bíblia não diz que os suicidas não herdarão o reino de Deus. Com isso, eu não estou dizendo que um suicida está salvo. A situação do suicida é a mesma da maioria das pessoas que morrem. Salvação é departamento de Deus. No caso do suicida, também. É possível que a pessoa prédio demora 10 segundos para perder a vida, para perder a consciência. Dá para se arrepender? Dá. Você toma o veneno para morrer e vai parar no hospital e demora horas para morrer. Dá tempo de se arrepender? Dá. Mas também não é o arrependimento que salva. Quem salva é Jesus Cristo. Quem salva é o Salvador. Então, com isso, eu estou dizendo que é possível que uma pessoa cometa suicídio e ainda assim seja salva. Mas não acho que o suicídio seja a saída para quem sofre. Tá? A pessoa quer sair de cena, então ela acha que com o suicídio ela vai resolver isso. Não vai. Eu pedi para a produção fazer uma abertura colocando uma fala do pastor Anderson. Eu não gostei dessa abertura que foi feita. Parece que até saiu quando eu falei, né, que estava horrível essa abertura. Mas porque eu queria que eles colocassem aquela parte onde ele fala do sofrimento e tal. E vou tratar de um assunto agora no final do mês de setembro, que é o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção sobre saúde mental. E eu vou pedir logo de cara aos irmãos que sejam benevolentes nos comentários, porque é muito fácil de daí julgar a dor das pessoas, mas estar no lugar é diferente. E a própria mídia, a grande mídia, né, não se trata... Por exemplo, o pastor Anderson cometeu o ato. Eu não vi nenhum veículo, saiu no Fuxico Gospel, saiu no Assembleia de Valor, eu não vi nenhum trazer a palavra suicídio. Porque verdade, parece que né? não pode. Não pode. Ele cometeu coisa horrível, não sei o que, e não fala. Quer dizer, parece que a pessoa é débil mental, não consegue, não tem cognição para tratar o assunto, porque não pode. Aí é por causa do algoritmo, por conta de, enfim. E eles falam que acabam falando sobre o assunto, estimulando. Mas, pastor, a cada 40 segundos uma pessoa tira a vida. Isso eu estou falando de 2018, 2019, 2020. Depois da pandemia, agora tem pessoas se suicidando. E eles falam que conforme a mídia vai falando, o assunto vai falando, diz que estimula, gera gatilho para aquele que está pensando. Eu acho que precisa realmente ter uma forma aí da mídia começar a falar, tratar, enfim, e ser algo esclarecedor para a população. Vamos lá. No caso do pastor Anderson, ele era meu amigo. Então, pelo que eu entendi,
depois vendo, eu nem estava no Brasil, parece que ele também viveu um divórcio, né? Parece que ele também se separou da mulher. E aí tem toda uma questão, né? Porque, por exemplo, estava tudo normal. Aí ele perdeu uma criança tragicamente. E a forma como ele perdeu, inclusive foi pauta de conversas minhas aqui no áudio, conversando com ele, no WhatsApp, tudo. Porque a primeira vez que ele veio num programa foi no meu, logo depois. Fazia acho que 2 meses que ele tinha perdido a criança. E foi assim, de uma forma, ele foi para uma pousada. Esse fio aqui me incomoda. Dá para você ou aumentar o zoom, ou tirar, mudar o ângulo, sei lá, vê aí. Ou se você fechar mais a câmera, Cláudio, eu acho que resolve. Então, vamos lá. Quando ele veio aqui ao programa, quando o pastor Anderson veio ao programa, Cris, ele falava, fazia acho que uns 2 meses que tinha perdido a criança. E perder um filho não é fácil. E daquele jeito, não é né? fácil. E eles foram passar, tipo assim, eram folga, eles foram pra praia, e aí eles pararam, a menina acho que tinha uns 2 anos, 3, eles pararam. Quando tava tirando as coisas da mala, a menina entrou, caiu na piscina sem ninguém ver, a piscina tinha aquele plástico, ela ficou embaixo do plástico. E tá todo mundo tirando as malas, não sei o que, daqui a pouco é da criança, não sei o que, tu foi perguntar... Minutos depois, tal, a menina já estava sem vida. Tiraram da piscina, ele que tirou, foi para o hospital, não sei o quê. E quando ele falou para mim, depois do programa, eu falei para ele, falei assim, cara, sua esposa precisa de ajuda psicológica. Porque na minha cabeça, pode ser que eu esteja errado, pode ser até um pensamento machista da minha parte. Eu não me considero machista, mas julga aí o que eu vou falar. Eu acho que a mãe... num caso como esse, sentiria mais culpa, porque a filha criancinha de colo parece que é mais com a mãe, né? A mãe que gerencia. Então foi tal, eu falei, meu, a sua esposa precisa de tratamento. Você parece que está bem, mas a sua esposa precisa de tratamento. Investe. Até falei de você para ele. Falei, temos uma psicóloga na igreja, você e tal. Ele falou, pastor, olha, graças a Deus, minha esposa está superando, cada dia é um dia, às vezes ela chora, às vezes não sei o que e tal. E parece que o perigo era sempre com a esposa, e não com ele. Depois eu conversei com ele várias vezes, e ele estava numa outra vibe de escrever livro, de fazer coisa do marketing digital. Como eu trabalho muito com digital, então ele conversava comigo sobre isso e tal, começou a crescer até financeiramente e tal. E estava lá nos Estados Unidos, vi a notícia que ele tirou a própria vida. Cris, acontece muito isso de que, tipo assim, você está preocupado com uma pessoa, mas é a outra que não parecia que aspirava cuidados. Qual que é a luz amarela que acende para a gente tratar alguém na nossa família que tem essa tendência? Boa pergunta, pastor. Ele fez uma substituição, né? A gente chama ou de mecanismo de defesa ou uma negação com o sentimento dele. Ele não passou pelo luto. Dessa tragédia que eu acompanhei e revi o programa, no programa que ele conta nos detalhes, eu acabei assistindo de novo esse programa, e foi uma fatalidade. Ele perdeu, aliás, ele não quis ter contato com a dor dele. Diante de uma tragédia como essa, pastor, a gente precisa fazer uma autoanálise, precisa buscar realmente um profissional. E, às vezes, o medo do contato com a dor, o medo que faz uma ideação, eu digo que acabam criando os espantalhos, que se eu não viver esse luto, se não me permitir ver a dor, então eu vou começar a produzir projetos trabalhando, e não. Algum momento da vida vai gatilhar. Então, de alguma maneira, ele ou negou esse sentimento, não vivenciou o luto, não chorou mesmo, processo do luto, 5 estágios do luto, e acabou nessa fatalidade. O que é viver o luto, Cris? Que estágios são esses? Do que vocês falam? Quando fala, né, da vivência do luto, né? O luto é você sentir a dor, então não ter medo de chorar, ter um período de ser deprimido, estar deprimido. Tem o estágio, que são variáveis, né? O momento da revolta, o momento da crise de choro, o momento do isolamento, o momento que vai buscando algum sentido de vida, alguns partem realmente para a fé, encontram um propósito e vira testemunho. Mas quando a pessoa não tem aquele tempo que ela chorou, não tem aquele tempo de sentir a dor, me incomoda ir num velório e falar assim, olha, não chora não, estava nos planos de Deus. Tá tudo nos planos de Deus, mas a pessoa precisa chorar. Ela precisa estar naquele quadro deprimido, ela precisa sentir a dor dela. Isso é extremamente importante. E quando ela Porque se ela não faz
Mas isso que acontece? Ela reprime esse sentimento e em algum momento da fase da vida dela vai ser gatilho e ela entra na depressão. E a depressão é um fator principal, é um dos fatores principais que leva a pessoa ao suicídio. Temos os transtornos de personalidade, o borderline, o burnout, os outros transtornos de personalidade. Mas a depressão é um dos fatores importantíssimos que leva a pessoa para a depressão. Então acaba acontecendo o que aconteceu com o pastor, né? Ele acaba não cuidando da saúde mental dele e entrando aí nesse quadro depressivo, não consegue sair e, enfim, essa fatalidade. Então, a pessoa precisa, a pergunta aí foi bem interessante, quais são os sinais? Então, vamos lá. Uma fatalidade, a partir disso, a pessoa muda os hábitos. Antes gostava de fazer alguma coisa, não gosta mais, perde o prazer da vida, começa a ter alteração no apetite, no sono, começa a ter dores intensas no corpo sem um motivo aparente, e a pessoa, ela sente uma mudança interna, ela sente. Eu costumo dizer para meus pacientes, se perceba, não é uma questão só de conhecimento, mas é se perceber. Então ela se percebe extremamente cansada, com uma fadiga, ela começa a sentir, aliás, não ter mais prazer na vida, uma sensação de vazio muito grande. Então, tudo que ela tinha prazer de fazer, ela não tem mais esse prazer. Então, quais são os sinais? Começa a ter alguns transtornos no dia a dia, um declínio na qualidade de vida. Então, ela começa a se perceber de uma maneira diferenciada. Eu não era assim e agora eu sou. Antes eu gostava de, sei lá, passear no shopping, de repente não gosto mais, não tenho prazer. Eu digo que o depressivo a gente consegue já olhar, observar assim, não precisa nem falar, estou depressivo. No olhar dessa pessoa, a gente acaba notando, né? Ela vai perdendo o brilho dos olhos, é aquela questão de ver o mundo de uma forma muito cinza. Outra coisa também, falas totalmente negativas, o dia a dia. Eu queria morrer, eu queria sumir, essa vida não vale a pena. Mas, por exemplo, no pastor Anderson, me chamou a atenção que ele parecia que estava resolvido. Ele escreveu um livro sobre isso. Ele escreveu tal, depois ele começou a ensinar pessoas a escrever livro. Por exemplo, ele dava sinais ou não? Provavelmente não partiu. No íntimo, no dia a dia, ele dava sinal. O que ele fez, talvez, foi substituir essa dor, tentar substituir essa dor, esse vazio, produzindo. Então, ele não teve tempo para se perceber. Então, ele foi, provavelmente, pastor, porque a chegar nesse ponto, porque, vamos lá, o nosso cérebro, ele busca todos os recursos para a vida. O suicídio vai na contramão da nossa existência, porque a gente busca, por isso que Deus fez adrenalina para no momento de risco, a gente ter força para correr, para pular, para saltar, né? Fazer aquilo que a gente fala, nossa, eu não faria dentro de uma consciência normal. Então, ele vai na contramão da existência da vida. Para chegar nesse ponto de tirar a própria vida, com certeza atrás dos bastidores ele estava dando sinal. Tem essa depressão que é camuflada, a pessoa ela passa uma maquiagem, coloca uma roupa bonita, mas ela tem aquele vazio, não tem mais sentido. Existe um estudo, pastor, que fala que muitos comediantes, eles sofreram de depressão. Chico Anísio sofria de depressão, né? Outros atores de Hollywood que faziam aí, que é da área da comédia, que morreram, sofriam de depressão. Então, é uma depressão que acaba mascarando. Então, eu tenho esse vazio, eu vejo isso atrás das cortinas, mas aí eu assumo uma persona, porque eu preciso produzir, eu vivo do altar, o que a igreja vai pensar. Então, até essa questão do o que o outro vai pensar, eu preciso continuar produzindo. E isso é totalmente danoso para quem já está se sentindo no dia a dia, já com sensações, sentimentos, porque a depressão, ela é um conjunto complexo de emoção, né? E também de comportamentos e pensamentos. Então, começou a pensar de uma maneira extremamente negativa, está fazendo algo que já não tem mais prazer, está fazendo por obrigação, está fazendo por conta de terceiros, então parou, já é um sinal vermelho. Precisa passar por uma avaliação para o autoconhecimento.